Boa noite a todos. Graças a Deus por esse tempo, esse dia gostoso que nós tivemos aqui em comunhão uns com os outros durante o dia. Um dia caloroso e quente. Então, um dia que tivemos muito da bênção de poder estar um com os outros, a bênção de poder compartilhar desses tempos especiais, mas também um dia bastante quente, um dia bastante abafado, mas Deus tem nos dado graça e nos dá uma igreja que conta com seus potentes ventiladores para nos ajudar nesse momento. Então vamos para o tempo da palavra dessa noite, dia hoje especial, dentro da história do cristianismo, né? Dia importante para ser lembrado, porque realmente fez grande diferença. Existem vários dias que nós podemos pontuar como os dias importantes quando nós falamos da história do cristianismo no geral, né? Mas eu devo confessar que, para mim, em especial, esse é um dia muito importante, porque depois de passar uma semana sendo cercado por decorações de Halloween, e bruxa para lá, chapéu para cá, eu devo dizer que eu estou muito feliz de estar numa igreja e de poder dizer que hoje também é o dia que nós lembramos da Reforma Protestante, o dia que nós lembramos do dia que o senhor Martin Luther, 31 de outubro 1517, na cidade de Wittenberg, ele foi lá e cravou na porta da igreja daquela cidade suas 95 teses. Sabemos que aqui no Brasil, 1517, que nem Brasil era, eu acho que 1517 ainda era a terra de Vera Cruz, talvez. Recém 17 anos da descoberta portuguesa, a gente não tinha nem ideia direito do que era uma sociedade, né? Poucas cidades fundadas até então. E lá já tinha um homem com uma Bíblia traduzida embaixo do braço, ou não, por traduzir. Na verdade, ele começa, foi a tradução depois disso, né? Mas já entendendo, né, sobre o cristianismo, já conhecendo a verdade. E é muito importante para nós. De novo, nossa igreja ela não é estabelecida e não se inicia a partir da reforma protestante. Existe esse erro, muitas vezes, das pessoas de imaginar que a igreja ela é fruto da reforma, mas ela não é. A igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo no livro de Atos e começa no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo chega e habita entre os homens. Então ali é que começa a igreja propriamente dita. E ela sempre existiu. Ela nunca deixou de ser algo que estivesse entre nós. Você vai ver várias histórias de irmãos na Bavária, irmãos na Suíça, que foram preservando a palavra. E o próprio Lutero, para em 1517 tomar as convicções que ele teve, ele leu vários escritos de outros chamados pré-reformadores. Naquela viagem que eu fui visitar o pastor Jovito, em 2016, eu tive a oportunidade de também estender minha viagem até a República Tcheca. E estive lá na cidade de Praga e lá pude ver a estátua de John Huss, que foi um dos pré-reformadores, um dos influenciadores do Lutero, e que foi queimado em praça pública porque defendia a verdade, porque defendia e é contra o sistema católico que era que imperava naquela época, né, ali naquela região. E ele falou, Hus significa ganso em tcheco, e ele falou, vocês podem queimar esse ganso, mas vai se levantar um cisne que vocês não conseguirão calar. E alguns dizem que isso poderia ser uma pré-ideia de que ele sabia que alguém ia se levantar após ele. Claro que nada profeticamente falando, né? Mas realmente vieram pessoas após ele. Ele tem uma estátua muito grande, bem no centro da cidade, bem alta, assim, volumosa. E a igreja também de Belém também está lá, onde ele morava. Então, é uma vida muito simples. O quarto dele era muito pequenininho e eu não sei a altura dele, porque a porta que saía do quarto dele, e assim, era o quarto dele e a igreja.
Ele já saía no púlpito. Então, você imagina que fosse tipo ali o quartinho dele, já saía no púlpito. Ele não tinha grandes coisas. E no púlpito dele lá, a porta dele, sinceramente, batia assim na minha cabeça. Então, eu imagino que ou ele era muito pequenininho, ou ele se curvava para entrar na igreja, alguma coisa assim, mas era bem pequenininho. E lá também aprendi que a projeção é algo muito antigo, porque em todas as paredes da igreja tem hinos com partituras escritas, tamanho grande. Então eles já faziam projeção das músicas deles já há muitos e muitos anos, né? Então Deus tem preservado a história. E uma das frases da Bíblia que foi chave para o Lutero contra uma das principais práticas que ele defendeu, ser contrário, que era muito comum à época dele, que era a venda de indulgências para a posterior vida eterna. Era possível que você fosse e comprasse indulgências para a sua própria eternidade, ou também tirasse almas do inferno, segundo era a propaganda, ao comprar aquelas indulgências, e você tiraria os seus queridos, que daqui a pouco iam ficar 600, 700 anos queimando no purgatório, mas que porque você foi e deu algumas peças de prata, recebeu uma carta lá do aquele governo, e aí você era pedido para você subir uma escadaria, orando 30 Pai Nosso, alguma coisa assim, e quando você chegasse no final da escadaria, o seu querido já teria sido liberto do inferno. E essa prática não escrita na palavra, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, foi uma das coisas que Lutero bateu muito contra. E isso tudo foi baseado no versículo que nós vamos ler nessa noite. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Nós vamos ler esse versículo, depois teremos um tempo de oração. Abacuque capítulo 2, versículo de número 4. Abacuque 2:4 diz assim: Eis o soberano, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então essa é a frase que mudou a vida de Lutero. O justo viverá pela fé. Vamos a Deus em oração. Pai querido, obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ter vida em Ti. Nós podemos ter nossas vidas transformadas pela verdade da palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem tão bondosamente preservado as Escrituras para nós. Obrigado, Senhor Deus, por podermos tê-la por completo em nossas mãos nesse dia. Obrigado por esforços de irmãos como este, irmão Lutero, que por ousadia sua decidiu traduzir a Bíblia para a sua própria língua. E esse movimento hoje nos impacta, pois um dia também o João Ferreira de Almeida foi usado por ti para trazer a palavra ao nosso português. E hoje, dentro de tantas nações que não têm quase nada das Escrituras, nós somos privilegiados de tê-la por completo em nossas mãos. Louvamos a Ti, Pai. Tu és um Deus bom, Deus amoroso, e que essa frase, o justo viverá pela fé, possa estar trabalhando nas nossas vidas, que cada uma dessas lições que nós vamos ver hoje possam transformar o nosso viver e que nós venhamos a proclamar a verdade cada vez mais a todos. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então o justo viverá pela fé. Então, como eu disse, o Lutero ele ia muito e foi muito contra essa questão da venda das indulgências. E nós sabemos, irmãos, segundo é nos escrito lá em Efésios 2, 8, 9, que nós não somos salvos por obras. Ou seja, que nós somos salvos pela graça, pela fé que nos é dada.
E isso não vem de nós, é um dom de Deus, é uma coisa que Deus nos dá, não vem pelas obras para que nenhuma pessoa possa chegar diante desse grande Deus e se gloriar dessas suas obras. Então, as indulgências, as obras, qualquer coisa que seja feita, nada disso nos produz vida. Hoje pela manhã tive a oportunidade de falar por um extenso tempo sobre justamente isso. Muitas pessoas se preocupam demais com uma vida que venha agradar a Deus sem ter Cristo na sua vida. E não adianta de nada buscar uma vida de agradar a Deus sem Cristo na sua vida. Porque todas as os nossos melhores esforços, toda a nossa dedicação, todo nosso empenho de nos preservar de coisas ruins, de evitar fazer coisas que não agradam a Deus, diante do grande Deus tem pouco valor para uma vida. Vai te preservar de várias situações, por exemplo, se você não matar alguém, você não vai para uma prisão. Se você não roubar, você não vai para uma prisão. Mas isso só abrange o tempo da vida terrena. Agora, lá no céu, nós não poderemos chegar diante desse grande Deus esperando que essas obras um dia venham a conquistar esse Deus e venham a amolecer o seu coração para que ele permita que nós estejamos lá. Nós estaremos no céu não por causa de nada que nós fizemos, mas por aquilo que foi feito em nosso lugar, por aquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, por ele ter tomado o nosso pecado sobre si, por ele ter sido o cordeiro que foi morto em nosso lugar, por ele ter subido aquele madeiro, vertido o seu sangue, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. É por causa de Jesus Cristo que nós temos vida. E essa vida, ela vem a nós a partir do momento em que nós cremos no sacrifício dele. Nós entendemos que nada do que nós podemos oferecer a Deus é suficientemente grande para impressionar esse Deus. Mas a fé genuína, pura, simples, no sacrifício feito por nós, é tudo o que nós precisamos. E a partir do momento que nós colocamos a nossa fé neste sacrifício, nós temos vida. E é isso que Lutero grandemente também lutou, e é isso que nós hoje devemos lutar também. E é interessante que assim, a Bíblia ela tem diversas lições que nos são importantes para as nossas vidas. E Deus, por vezes, ele repete assuntos para que nos mostre o quanto esses assuntos são importantes. A frase "o justo viverá pela fé" é uma das frases mais repetidas dentro das Escrituras. Existem 4 citações da mesma frase em diferentes locais. E se Deus, por 4 vezes, nos colocou registrado esta mesma frase, é porque esta frase ela é muito importante. E eu gostaria de hoje, com os irmãos, poder tirar lições de cada uma das vezes que essa frase foi usada. E a primeira dela é onde nós já estamos aqui. Eu espero que o irmão não tenha saído dali de Abacuque, capítulo 2. Mas em Abacuque, capítulo 2, como nós lemos, mas vamos começar ali do versículo 1, só para o irmão poder entender um pouquinho da resposta que Deus estava dando ali a Abacuque. Diz assim, versículo 1, 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberano. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então aqui nós vemos essa citação da frase,
o justo viverá pela fé. E eu acho que ela é uma frase extrema. Acho não, eu sempre tenho controlado a minha tendência a dizer isso. Eu creio que essa frase ela é emblemática para a nossa vida. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que a salvação no Antigo Testamento ela era diferente da salvação do Novo Testamento. Porque nós, no Novo Testamento, temos Jesus. E nós colocamos nossa fé em Jesus. E nós somos salvos por causa de Jesus. Mas e no Antigo Testamento? Como é que funcionava a salvação? E existem pessoas que acreditam que a salvação do Antigo Testamento era baseada em quê? Baseada naqueles sacrifícios que eram feitos constantemente. Naqueles sacrifícios de animais, sejam pombinhas, sejam cordeiros, sejam os animais que fossem. Aquele sangue que era vertido pelos pecados era o que muitas pessoas acreditam que era o sistema de salvação no Antigo Testamento, mas essa não é a verdade. O sistema salvífico foi e sempre será o mesmo, que é fé. É somente pela fé que nós somos salvos. Vai comigo para Hebreus capítulo 10 agora, porque Hebreus capítulo 10, que é um livro do Novo Testamento, mas que está falando com irmãos hebreus, ou seja, pessoas que viveram intensamente o Antigo Testamento, ele vai mostrar claramente isso, de que os sacrifícios, aqueles que eram feitos continuamente, eles não eram a forma salvífica, mas Deus estava usando aquilo para preparar as suas mentes para a chegada daquele que definitivamente seria o Salvador do mundo. Em Hebreus capítulo 10, começando no versículo de número 1, Hebreus 10, versículo 1, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então é óbvio, aqui Hebreus está deixando muito claro que aqueles sacrifícios que eles eram feitos, eles não tinham poder de remover o pecado. Eles faziam expiação, ou seja, eles cobriam aqueles pecados que haviam sido cometidos e eram perdoados os pecados, mas não removidos. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nossos pecados não são somente perdoados, mas Deus não os toma mais em conta, ou seja, estão removidos da nossa conta. Eles não fazem mais parte de nós. E lá no Antigo Testamento também, para que alguém pudesse ser salvo, ele precisava ter fé. Poderia ele sacrificar ano após ano, mas se aquele sacrifício fosse só pelo sacrifício em si, ele não tinha valor nenhum. Tanto que Deus vai falar que é melhor o obedecer do que o sacrificar. É melhor você ser obediente do que você prestar contínuas vezes os sacrifícios. Então, Deus deixa claro que aquilo ali não era o método salvífico.
Vai comigo para Romanos capítulo 4 agora. Romanos capítulo 4. Em que mais uma vez nós vamos ver isso em prática. De que a fé era um modo salvífico também no Antigo Testamento. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, Abraão creu em Deus. Ele colocou sua fé em Deus. E por ele crer no que Deus havia prometido que viria um dia ao mundo, é que isso lhe foi imputado, ou seja, colocado na sua conta como justiça. Essa frase, creu Abraão e Deus o imputou para a justiça, é o que nós vemos em Gênesis capítulo 15, versículo de número 6. Então a fé, ela sempre foi a única forma com que qualquer pessoa pode se chegar a Deus, independente da época em que ela vivia. Antes de Cristo, depois de Cristo, sempre, 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 a salvação veio através da fé. E por isso que eu entendo que Abacuque, capítulo 2, versículo 4, é tão emblemático, porque é Deus estabelecendo de uma maneira muito firme, já no Antigo Testamento, muitos anos antes da chegada do Messias, que sim, somente por fé alguém pode ser salvo. Então essa é a primeira lição que nós temos. A primeira lição é que Deus sempre salvou a todos por sua fé. É através da fé que nós somos salvos. Segunda lição, para o segundo texto que nós vamos ver desse mesmo versículo, poucas páginas agora atrás, Romanos capítulo 1. Livro de Romanos capítulo 1. Versículo de número 17. Romanos 1, versículo 17. Diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E qual é a lição que nós temos de Romanos 1 para esse texto? O justo viverá pela fé. A lição que nós temos é que nós devemos viver pela fé no mundo mau. Hoje, no tempo presente que nós estamos vivendo, e nós sabemos o tempo mau que nós temos vivido, é fundamental que o cristão viva por sua fé. O termo viver aqui não é simplesmente você ganhar vida, mas é também o seu modo de proceder. É o seu estilo de vida. Eu vivo da maneira que eu vivo por causa da fé que eu tenho. As minhas maneiras de agir, as minhas palavras, as minhas ações, todas elas são guiadas, são conformadas, são direcionadas por causa dessa fé. É por causa dessa fé que eu tenho que eu vivo da maneira como eu vivo. E aí, depois dessa frase, você vai ver Paulo abrindo a sua declaração de quão mal eram os dias que ele vivia. E veja como esses dias maus se assemelham aos nossos dias maus. Versículo 18 vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de
todas as coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, olha a sociedade a qual Paulo estava se referindo. E nós vemos aqui que essa carta, é importante sempre pensar para quem essa carta está sendo escrita. E quando nós lembramos do Império Romano, de tudo o que acontecia, nós sabemos o quão eles eram terríveis. Eu lembro, agora vai me faltar o ano, mas alguns anos atrás eu estive em São Paulo e eu sempre fui aqueles fascinado por ir em museus e assim. Eu fui ao MASP, lá na Avenida Paulista, e eu entrei na exposição sobre Pompeia, aquela cidade que foi destruída pelo fogo do céu. E eu não acreditei nas coisas que eu via daqueles homens naquela época. Sabe, eram coisas assim de pinturas, sabe? Você olhava assim pornografia explícita nas paredes deles. De ter bonequinhos assim com membros expostos de genitália. E era essa a sociedade romana, era essa a sociedade da Itália naquela época. Era assim que o império procedia. Historicamente, irmãos, historicamente, locais onde há grande concentração da igreja, como era a igreja que liderava aquela época o Império Romano, historicamente são locais onde há muita prostituição. Você vai à Aparecida do Norte, aqui no Brasil, você vai encontrar um lugar que tem muita prostituição. Isso eu tenho testemunho porque meu pai morava em Guaratinguetá, que é a cidade que fica do outro lado do rio, lá de Aparecida do Norte. Então ele fala, era muita e muita e muita e muita maldade. E a coisa que mais me dói, sabe, a gente pega esse texto aqui e hoje, por causa do nosso contexto, por causa do que a gente tem vivido, a gente sabe que existe muito uma campanha de se normalizar, de se normatizar a ideia de que tudo bem, o amor é o amor e assim por diante. Existe muito essa campanha, a gente bate muito nessa parte aqui final, falando do homem, da mulher e tudo mais. Mas para mim a pior
coisa, a pior coisa, é uma frase que é repetida vez após vez, após vez, após vez, que é: e Deus os entregou. Essa é a pior coisa que pode acontecer para qualquer homem. Deus entregar você a você mesmo. Ah, você quer viver dessa forma? Tudo bem. Viva. Faça isso. Você quer desfrutar desses prazeres que você tanto quer na sua vida? Viva isso. Não se importe comigo. Viva dessa maneira que você está achando que é a melhor maneira de viver. Só que você vê que todos os frutos dessa disposição mental reprovável, como fala o versículo 28, são frutos terríveis. São coisas que são abomináveis porque elas não têm nada de belo. É dolo, é calúnia, é preguiça, é inventor de males, sabe? Tudo errado. Tudo errado. E é isso que acontece quando nós pegamos a sabedoria de Deus e abandonamos ela. E esquecemos ela. E o desafio que aqui nos está sendo trazido pela frase, o justo viverá pela fé, é que nós, que cremos, que dizemos que temos a verdade em nossas mãos, nós precisamos saber viver de uma maneira diferente desse mundo. De uma maneira que seja separado desse sistema. Não uma maneira só de, eu vou me limitar, eu vou fazer tudo para ser purinho, santinho, sabe? Aquela coisa legalista. Não é isso que nós queremos. Mas quando nós perdemos a visão de um Deus santo, quando nós perdemos a visão de quem é o nosso Deus, nós vamos querer também, pouco a pouco, ir nos conformando com essa maneira de pensar desse mundo. Nos conformando, como ele vai falar no capítulo 12, a esse modo de pensar. Mas todos nós precisamos ser como Paulo, quando diz no versículo 16, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que, eu fechei a minha mensagem aqui, visto que pela justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós, irmãos, nós precisamos permanecer firmes nessa fé que nós dizemos crer, por mais que o mundo seja contrário. Nós precisamos aprender a nadar contra a maré, nadar no sentido contrário a todo mundo. E é isso que significa conversão. Você andava num sentido, você conhece a Jesus, você muda de direção. A gente quer, às vezes, abrir espaços para a nossa vida, mas nós não podemos abrir nenhuma brecha na nossa santidade. Esse é um livro que eu comecei a ler agora e sinceramente, indico a todos. Brecha na Santidade, Kevin DeYoung. Procure esse livro. Como diz o pastor Jonas Madureira, não vá para a próxima vida sem ter lido esse livro. Um livro muito, muito bom. Nós não podemos dar brechas à nossa santidade. E isso, irmãos, não é criar uma série de regras. Não é. Mas é um viver constante na palavra. Um viver constante em comunhão com Jesus Cristo. E ele muda a nossa maneira de pensar. Muda o nosso estilo de viver. E é isso que essa frase está batendo aqui conosco. O mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo é errado. Viva a sua fé. Você vai sofrer por causa disso, mas viva a sua fé. Porque é melhor você ser punido, castigado e cancelado por esse mundo que você ser ignorado e ser rejeitado pelo próprio Deus. Então nós devemos viver pela fé, mesmo que nosso mundo seja um mundo mau. E essa é a segunda lição que o justo viverá pela fé nos traz. Terceira lição, vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Só mais esta e uma outra referência. Gálatas capítulo 3.
Gálatas 3, versículo 10. A lição que nós vamos tirar aqui é que o justo viverá pela fé, porque é impossível ter vida de outra forma. O justo viverá pela fé, porque é impossível ter vida de outra forma. Gálatas 3, versículo 10 diz: Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós não temos como ganhar vida se não for por causa da fé em Jesus Cristo. As pessoas têm procurado as maneiras mais diferentes de tentar agradar a Deus. Existem tantas e tantas religiões nesse mundo por causa disso. Pessoas até sinceras têm buscado encontrar uma forma de engrandecer esse Deus, criador das coisas, mas não querem se submeter ao seu sistema. Não querem se submeter à sua palavra. Não querem obedecer ao que está escrito aqui. A Bíblia não é um livro que eu devo gostar ou desgostar. Porque a Bíblia não foi escrita para me agradar. Ela foi escrita para dizer a verdade. Ela foi escrita para estabelecer a verdade, para transmitir a verdade. E é isso que aqui nós irmãos, estamos de volta depois desse pequeno problema técnico. Então, nós não temos como ter vida de uma forma diferente, é somente através da fé. A fé é a única forma que nos dá a vida. Indo mais adiante no capítulo 3, versículo 24, nós vamos ter a seguinte informação. Gálatas 3, 24. Diz assim: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a lei, que muitas vezes as pessoas tentam guardar a lei. Eu vou guardar a lei, eu vou obedecer os 10 mandamentos, ou, vamos ser mais preciso, eu vou obedecer todas as regras da lei, então vou guardar os 318 regramentos que nós temos lá no livro da lei, vou guardar todos eles para ter vida. Mas é impossível que nós cheguemos à vida através da lei. A lei não produz vida. Como o próprio texto aqui no versículo 24 deixa claro, a lei somente era um aio, era um professor, era um pedagogo que nos levou a conhecer a verdade. Mas a partir do momento que nós recebemos, temos informação segundo a fé, aquilo já não é mais necessário para a salvação. Jesus não veio abolir a lei, não veio eliminar a lei. Mas a lei em si não é o que nos dá salvação.
Ela veio para nos conduzir a Cristo. Então, a única forma que nós todos podemos ter vida não é por termos uma vida de perfeição, de completa abnegação, de guardamento de todas as leis. Não é por causa disso que nós receberemos vida. A vida ela é única e exclusivamente dada por causa da fé que nós temos em Cristo Jesus. Muitas e muitas igrejas têm pregado: segue a Deus, guarde a lei. Não é assim. Você segue a Deus, você é salvo por causa de Cristo e é isso que te dá vida. Então a lei era aquilo que nos conduziu até Jesus Cristo. É aquilo que nos mostra o quanto nós somos pecadores. É aquilo que mostra a depravação do homem diante de um Deus santo. Porque todas as vezes que você vai ver a lei, você vai descobrir uma coisa por trás de toda ela. Deus é santo, Deus é santo e Deus é santo. E quando eu olho que a lei mostra que ele é santo, eu só consigo enxergar que eu sou pecador, que eu sou pecador e que eu sou pecador. Então essa é a função dela, nos ensinar: olha, existe um Deus santo, existe um homem pecador. Agora você precisa de alguém para te salvar, te resgatar, para te levar para junto de Deus. Então, é isso que a lei faz, nos mostra o caminho. Mas ela em si não é a salvação. E o justo vive pela fé porque acredita somente no Senhor Jesus Cristo. É a única maneira pela qual nós podemos ter vida, é através da nossa fé em Cristo Jesus. E a quarta e última lição que nós vamos ver está em Hebreus novamente, capítulo 10 novamente, mas agora a parte final dele. Hebreus capítulo 10. E o justo viverá pela fé, porque é assim que agradamos a Deus. O justo viverá pela fé, porque é assim que agradamos a Deus. Versículo de número 24. Hebreus 10, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o justo viverá pela fé, porque esta é a forma com que nós podemos agradar a Deus. Os tempos que nós estamos vivendo exigem cada vez mais uma igreja presente, uma igreja unida, uma igreja. Os tempos exigem uma igreja próxima, perto, não uma igreja desmembrada. Não adianta sermos membros e não estarmos juntos. Não adianta sermos membros e não nos importarmos com o próximo. Eu tive essa semana algumas situações de saúde porque minha imunidade baixou bastante. E por meu corpo sofrer em algumas partes, eu fui atrás de respostas. Então eu fui a um oftalmologista para ajudar o meu olho. Eu fui a um clínico geral para ver minha garganta. Eu fui a minha cardiologista e aí, de rotina, esse é meu rotineiro. Porque o corpo todo importa. Não adiantaria para mim somente chegar na sexta-feira e fazer meu exame de rotina com a minha cardiologista para ver como meu coração estava. Se eu chegasse lá com um olho desse tamanho e mal pudesse enxergá-la na minha frente. Ou não tendo voz para poder falar com ela, porque minha garganta estava machucada. Então, todas as partes do corpo são igualmente importantes. Igualmente importantes. Todos nós somos corpo. Nenhum de nós aqui tem a ousadia e pretensão de dizer que é cabeça. Cristo é a cabeça do corpo. Nós estamos todos debaixo dessa cabeça que nos lidera como corpo. Cada um de nós é importante. Seja você jovem, adulto, seja você já estando ainda trabalhando, aposentado, seja você não tendo trabalho, todos nós somos importantes. E é isso que essa fé está nos dizendo, que o justo ele vai permanecer junto, vai permanecer ajudando. E como diz o versículo 24, eu gosto muito desse versículo, considerando-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Esse termo aqui, estimular, significa dar um choque, sacudir, trazer de volta. A melhor imagem que me vem à cabeça é um coração que parou de bater e você vem com um desfibrilador, você dá aquela carga e pum! E o coração pum. Esse é o estímulo que está sendo necessário. Existem irmãos que parece que o coração parou de bater pela obra de Deus. Parou de bater por Cristo. Já foram fervorosos, já foram aqueles animados que estavam sempre, que nunca perderam um culto por razão nenhuma. Que faziam os maiores esforços. Eu sou de uma geração, porque já há muitos anos estou na igreja, de que as pessoas que... Eu não tinha essa situação quando criança, mas pessoas pegavam ônibus e ficavam muito tempo para vir. Aqui na nossa igreja nós temos essa situação. Pessoas que não se importavam com as dificuldades que a vida lhes apresentava, mas vinham e faziam sempre o seu melhor para que Deus fosse honrado através disso. E isso anima, porque se eu passei uma semana difícil e eu olho para aquele irmão que tem maiores dificuldades do que eu para estar na igreja e ele está feliz, congregando ali, eu penso, puxa vida, meus problemas não são tão ruins assim. Deixa eu me animar também. Deixa eu chegar perto desse irmão. Vamos nos alegrar juntos. Vamos nos ajudar juntos. Porque talvez um dia esse irmão já não vai estar no seu melhor dia. E você vai lá ajudar. Por isso que nós não podemos, como diz o versículo 25, deixar de congregar. A igreja, ela existe hoje no modo plataforma online, como os irmãos que estão nos acompanhando estão podendo participar, mas igreja é igreja. É voltar a estar junto novamente. Sabe, é necessário que sim, a pandemia trouxe muitos medos a nós.
mas nós devemos entregar esses medos a Deus. 1 João fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E nós devemos levar ao perfeito amor de Jesus Cristo os nossos medos, os nossos anseios, e depositar diante dele e dizer: Deus, eu tenho medo de me contaminar. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de passar dificuldade por causa dessa doença. Eu tenho medo, mas eu não quero sofrer com esse medo. Eu não quero deixar de te agradar por causa do medo. Eu quero te servir apesar dos meus medos, apesar das minhas tristezas, apesar das minhas limitações. Eu quero te servir. E aí ele vai falar várias outras coisas que eu não vou ter tempo para aprofundar aqui. Ele vai falar sobre sofrimentos e tudo mais, mas eu vou pular direto para a parte onde está o versículo 37, porque ele nos traz mais uma informação. De que a informação é: temos pouco tempo para fazer isso. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, há uma certeza nesse mundo, e essa certeza é: Jesus Cristo vai voltar para a sua igreja. Eu anseio muito esse dia em que o meu Senhor ele vai voltar. Ele não nos abandonou aqui. Está conosco todos os dias. Todos os dias. E não falta muito tempo para isso chegar. Nós vamos ouvir a trombeta. Nós vamos ser resgatados desse mundo mau. Nós vamos viver uma vida perfeita ao lado dele. Isso vai acontecer em breve. Isso vai acontecer em breve. Nós precisamos nos animar com essa verdade. Nós não podemos deixar as nossas fraquezas tomarem conta de nós. Nós não podemos deixar nada nos desanime, mas prosseguir na força dele. Prosseguir na fé que nós temos. E é por isso que o justo precisa se agarrar a essa fé. Precisa se puxar com todas as cordas. O Lutero fala, o Spurgeon falava: as orações que são atendidas não são daqueles que vão com covardia puxar a corda do sino, mas aqueles que constantemente vão e com todas as suas forças puxam os sinos. E isso não significa puxa a corda do sino. Isso não significa que Deus vai atender a cada uma das nossas orações de acordo com a nossa vontade, mas que Ele vai sempre, sempre, sempre fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. Ele sabe o que Ele faz. E falta pouco tempo. Não desanima, não abre mão, não larga as coisas, mas falta pouco tempo. E ele dá um aviso claro para nós: se você retroceder, se você voltar para trás, se você desistir desse caminho, se você deixar de fazer o que eu estou falando, eu não tenho prazer em você. A minha alma não tem prazer nenhuma na sua vida, porque você está pisando novamente naquilo que te salvou. Você está pisando no sangue de Cristo, que foi aquilo que te salvou. Não retroceda, não retroceda. E eu oro que nós possamos com confiança falar o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu não vou parar, eu não vou me cansar, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque eu acredito em Deus, eu tenho fé e o justo vive por essa fé. Cada
cada dia nós vivemos por causa dessa fé. É a razão que você tem que levantar todos os dias da sua cama e dizer: eu vou viver mais um dia crendo no meu Senhor Jesus Cristo, crendo naquele que Ele me prometeu, crendo que Ele vai fazer o melhor, crendo. O justo vive pela fé. Irmãos, essas são as lições. Essas são as lições que nós temos aqui. A salvação sempre foi por fé. Nós devemos viver essa fé nesses dias maus. Ela é a única forma que nós temos vida, é a única forma que nós agradamos a Deus. É só por fé e por fé em Jesus Cristo. Nele somente. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, irmãos, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas Ele é bom, poderoso e Ele pode nos salvar e pode nos ajudar, seja qual for a nossa fraqueza. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela fé que nos foi dada. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não precisava vir para esse mundo morrer pelos nossos pecados. Não era a tua culpa. Não era a tua responsabilidade, não era nada teu, Pai. Nada teu. Mas o Senhor bondosamente nos deu vida pelo sacrifício lá prometido já no livro de Gênesis capítulo 3. O Senhor nos deu vida. Ó Pai querido, obrigado. Obrigado mesmo pela salvação que nos foi dada. E que nós possamos viver pela fé, sabendo que falta pouco tempo. E logo, logo, os nossos olhos vão contemplar aquele que era prometido para os que estavam no Antigo Testamento. Aquele que é aguardado por nós. Estamos esperando a tua volta. Veremos a ti, ó Pai, assim como o Senhor é. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Nos ajuda. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por sua atenção. Nós possamos todos meditar nessa palavra, meditar nessas verdades, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, que Deus abençoe essa semana, possam viver para Ele, para a glória dEle. O pastor Wesley vai colocar um hino agora para os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, e aos demais, vamos todos despedidos. Uma boa noite e até o próximo culto.